Boa noite, este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. Também curtir o joinha do canal para ser informado das futuras lives. Se você já é seguidor do canal, seja bem-vindo novamente. O convidado do programa de hoje é o Dr. Darcy Ribeiro. Ele é um advogado, um brilhante advogado, pesquisador, professor, militante da causa. E hoje a gente vai discutir com o professor e com o doutor Darcy Ribeiro a importância da advocacia e do advogado na sociedade. É um assunto complexo, um pouco polêmico e não muito falado pela grande mídia. Mas antes da gente iniciar aqui o programa, eu vou dar um minuto para o nosso convidado dar as boas-vindas aos nossos telespectadores. Seja bem-vindo, doutor Darcy Guimarães Ribeiro. Muito obrigado, meu querido amigo Caio. Dizer que é uma satisfação muito grande hoje poder estar dialogando contigo, juntamente com o teu público fiel, sobre o papel da advocacia. Nós, como advogados militantes, temos muito que discutir na nossa sociedade atual para que isso possa se desenvolver. Eu espero que essa conversa seja bastante profícua e que se possa trocar ideias, debater, para que todos nós possamos naturalmente crescer a partir de um debate sadio e agradável. Muito obrigado, Caio, pelo gentil convite. É uma honra ter a presença do senhor aqui. Então vamos começar. Vamos começar pelas perguntas leves. O que lhe motivou a ser operador do direito, a ser advogado? O que lhe motivou? Na prática, Caio, o meu pai foi promotor. Numa época em que o governador era o Brizola e que nomeou meu pai, ele era advogado e promotor. Meu pai se formou em 1933, imagine. A minha família, para que tu tenha ideia, eu tenho 17 sobrinhos, nós somos 7 irmãos. Dos 7 irmãos, 5 são da área jurídica, sendo um foi juiz a vida inteira, desembargador aposentado, e os outros irmãos são advogados como eu. Eu tenho 17 sobrinhos. Dos 17 sobrinhos, 13 são da área jurídica. Então, eu tenho promotores e tenho isso. Então, eu me criei numa família onde o direito, onde as discussões, onde as conversas eram presentes. O meu pai era um homem de muita cultura, meu pai era professor de história também, meu pai gostava muito de história, especialmente história do Rio Grande do Sul, já que eu sou de Porto Alegre, na época de Bento Gonçalves, General Zeca Neto e todo. Então, meu pai nos criou contando história. Nos criou contando história. Então, eu convivi com alguns advogados daquela época, eu convivi com magistrados e acabei, desde pequeno, pegando o gosto. Tanto que eu entrei no escritório de advocacia quando eu tinha 15 anos, que era o escritório da família, que era do meu irmão, e eu comecei lá como secretário. E aí fui como secretário, depois fui passando para o setor de cobrança, passei para o setor de cobrança em 82, antes de entrar para a faculdade. Antes de entrar para a faculdade, o setor de cobrança já eu era encarregado. E eu entrei com 18, me formei com 23, e aí comecei a dar aula com 23, até hoje, Caio, vou fazer 30, fiz 33 anos, ontem fiz 33 anos de magistério. E são 33 na Unicinos, 31 na PUC. E atualmente estou trabalhando também com a Universidade Franciscana, ajudando a montar o programa de pós-graduação deles. Então, a minha vida sempre foi girando ao redor do direito. Então, acabei pegando desde cedo gosto pelo diálogo, pela argumentação, pelo raciocínio, pela ideia de justiça, que é bastante importante na sociedade de hoje, e comecei a me afeiçoar muito com natureza humana. Eu costumo dizer, ainda hoje na aula aqui na PUC, eu dizia, olha, é uma pena, porque antigamente, Caio, tu ainda é um menino, na minha época, a minha formação, meu diploma, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 80% da minha formação é ciência social, cara. Para mim. Eu
não concluí faculdade de filosofia, fiz filosofia. Né? Minha paixão é filosofia. Eu tenho uma biblioteca digital que eu disponibilizo para todo mundo, cara. Eu tenho 5.000 volumes, sendo que ali eu tenho 1.000 volumes clássicos só de filosofia. Então, eu aprendi a trabalhar com relacionamento humano. E eu costumo dizer que o grande problema hoje do direito é que o direito se desumanizou, cara. O direito se desumanizou. Isso é um grande problema, porque, na prática, o direito foi criado pelo homem para o próprio homem. O Cícero dizia que a essência do direito, Caio, é conhecer a natureza humana. O direito tem que ser construído a partir da natureza. E isto está cada vez mais distante, porque hoje o nosso direito, ele deslocou o ser humano e colocou a sociedade. Então, eu aprendi desde cedo, Caio, em valorizar a questão da cidadania, a ter que defender as pessoas mais fracas, a respeitar todo mundo, a conviver com opiniões diferentes. E isto foi me moldando. Tanto que hoje eu tenho aqui, como eu sou professor titular tanto da PUC quanto da Unicinos, sou professor do programa de doutorado, mestrado, doutorado e pós-doutorado da Unicinos. Ali eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Escola de Processo da Unicinos, a EPU. Eu tenho 17 meninos que trabalham lá comigo, 17 monitores. Tá? E dentro dessa perspectiva, o ambiente ali é de valorização, de crescimento, de estímulo intelectual, porque eu sou muito relacionado a mérito, Caio. A essência da vida, para mim, eu chamo-se meritocracia. Tá? Está acima de tudo. Então, meu envolvimento com o direito começou em casa. Começou em casa. A minha esposa é advogada comigo. Tá? O meu filho, eu brinco com ele, o meu filho foi agora e passou para o vestibular agora, passou em segundo lugar, está fazendo Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que é uma faculdade nova que abriu aqui na PUC do Rio Grande do Sul. E eu digo para ele, ele diz, pai, o direito, etc e tal, e ele está gostando do direito. Vai acabar trabalhando o direito não na perspectiva do direito, mas na perspectiva da inteligência artificial, que é um dos temas que eu tenho estudado nos últimos anos, que é inteligência artificial e neurociência aplicada ao processo e ao direito. Então, essa Perfeito. é a minha vida jurídica. Perfeito. Inclusive, eu vou lhe convidar para voltar aqui para falar só desse tema aí, que é o tema do momento e do futuro. Vamos prosseguir. Segunda pergunta. Quando a gente incorpora um cargo, função, uma profissão, e a gente passa a mudar o comportamento de tão envolvido que nós ficamos com esse cargo, função e profissão, é sinal de que a gente se tornou um profissional de verdade. E a gente sabe que o senhor é um grande advogado. A pergunta é, como, a partir do momento que Darcy Ribeiro se tornou o doutor Darcy Ribeiro, advogado, quais as qualidades e habilidades que a profissão de advogado lhe proporcionou como pessoa, como ser humano? Excelente pergunta, cara. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Quando uma pessoa me contrata como advogado, né? Quando uma pessoa me contrata como advogado, eu costumo dizer o seguinte, olha, tu está contratando não só o meu serviço profissional, mas tu está delegando todo o teu bem-estar. Porque a partir de agora, o teu problema passa a ser o meu problema. É o meu problema. E eu acho que o advogado tem que ter algumas qualidades, tá? Imprescindíveis. Em primeiro lugar, acima de tudo, a ética. A ética. Eu vou contar um caso que me marcou muito, Caio. Que me marcou muito. Em 88, quando saiu a Constituinte, o meu irmão era presidente da subseção em São Leopoldo, e aí teve a Conferência Nacional da OAB aqui em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael. E na Conferência Nacional, obviamente, naquela época, estavam todos os ex-presidentes, que era algo muito importante, uma Constituição. Então, estava todos, desde Caio Mário, todos os presidentes antigos. E eu me lembro
que eu me deparei com, na época, era advogado, tinha sido o ministro Seabra Fagundes. Uma pessoa baixinha, né, de uma cultura inenarrável. E eu me lembro que eu me aproximei dele, porque eu sempre gostei de me aproximar destas pessoas, porque eu tenho dito muito interessante, Caio. Os romanos têm dito, os filósofos gregos dizem o seguinte: ou se é bom, ou se imita quem o é. Eu costumo dizer, eu não sou bom, então eu procuro imitar estas pessoas, que eu divinizo, que eu gosto muito. E aí perguntei para o ministro Seabra Fagundes, né? Digo, ministro, eu estou me formando agora, estou com 22 anos, acabei de receber minha carteira, estou aqui constituinte, e eu gostaria que o senhor desse um conselho para um jovem advogado. O que o senhor me aconselha? O ministro olhou para mim, ficou surpreso, menino novo, querendo informação, e ele me falou assim em tom paternal. Ele disse, são duas as qualidades, meu amigo, que tu vai ter que levar para a vida. Primeira delas, um aspecto ético. Não abre mão da ética jamais. Segundo aspecto, perseverança. Estuda e ser perseverante. Essas duas qualidades, Caio, eu jamais me afastei. A ponto de, eu sou conselheiro da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Sou conselheiro titular da OAB. E nas decisões do conselho, cara, eu sou absolutamente rígido em termos éticos. Eu jamais aceito transigir com a ética. Jamais. A ponto de alguns colegas me chamarem, dizem, Darcy, tu tem o viés do Ministério Público. Eu tive um colega uma vez, Caio, que disse, Darcy, tu é mais promotor que advogado. Né? Como se isto ofendesse alguém, mas na cabeça dele estava me ofendendo. E eu simplesmente olhei para ele e disse o seguinte, não, eu não sou promotor, eu disse. A nossa diferença é uma diferença ética, ou seja, os meus valores éticos são diferentes do teu. Os meus valores são mais elevados que o teu. Se tu considera aquela pessoa como advogado e como colega, é um problema teu, mas não é meu colega. Porque não basta estar escrito na OAB para que eu considere como advogado, colega. Pode ser formalmente advogado, mas não colega. Tem que preencher determinados requisitos éticos. E isso é muito importante, porque quando tu assume uma causa, Caio, mais do que uma causa e mais do que um problema, tu tem por trás disso um ser humano. Tu tem por trás disso um conflito intersubjetivo que tu precisa adequadamente resolver e que às vezes os advogados não estão preparados, Caio. Em que sentido? Quando alguém me contrata, as pessoas dizem, Darcy, tu é muito bom em processo para litigar, para fazer... Mas eu costumo dizer o seguinte, quando o Caio me contrata, não para demandar, não para necessariamente judicializar o problema dele. O Caio me contrata para resolver o seu problema. E eu tenho que usar todas as técnicas e os instrumentos que o direito me coloca à disposição para encontrar o melhor caminho para o meu cliente, que pode ser uma conciliação, pode ser uma mediação, pode ser uma arbitragem, pode ser uma demanda judicial. Então, eu, como técnico, vou dar... É como nós, Caio, quando vamos no médico, eu não vou para o médico e digo, doutor, eu vim aqui para me operar. Não. Eu tenho um problema de saúde. E o médico vai dizer qual o melhor tratamento. Então, mais do que um cliente, Caio, eu trato os meus clientes como amigos. Por que amigos? Porque nós estamos no mesmo barco. Nós temos que navegar nas mesmas correntezas. Nós não podemos remar um para cada lado. E isto vai me mudando como pessoa, Caio. Porque cada problema que eu vou conseguindo resolver, ou bem ou mal, porque, claro, todo problema, tecnicamente, ele tem uma solução. Se solução não existe, não há problema.
não há problema. Tá? Então, claro, eu procuro fazer a minha parte bem feita, eu procuro estudar bastante. Eu procuro facilitar a vida dos meus clientes. E eu vou aprendendo neste caminho, nesta jornada. Porque eu não tenho tantos problemas quanto muitos dos meus clientes têm. E isto vai permitindo que eu possa crescer como ser humano, Caio. Eu possa crescer como ser humano. Porque o advogado, tá? Ele, acima de tudo, quando eu defendo um cliente, Caio, eu não resolvo o problema do meu cliente. Eu abro um precedente para que outras pessoas possam ter esta mesma solução. Ou Isso seja, é muito importante. Ou seja, a advocacia, o ser advogado, te deu como fruto a ética, a eficiência, a lealdade e a função social de resolução de litígios. Excelente. Perfeito. Vamos Perfeito, aprofundar. Caio. Excelente resumo. Vamos aprofundar agora, já que tu tocou num ponto sensível, a função social. Nós sabemos que o Estado possui um conjunto de normas, de leis, e dentro do Estado você tem os 3 poderes. Então, Perfeito. quando você é lesado por uma pessoa física, por uma pessoa jurídica ou pela própria administração pública, você tem que provocar o poder judiciário para solucionar o teu problema. E aí, resumindo, precisa de um cara chamado advogado. É o profissional que vai te ajudar a tratar o problema até resolver. Ou seja, uma profissão fundamental para o Estado democrático de direito, assim como é fundamental e importante o bombeiro, o policial, o médico, o professor. Por que que nós, advogados, somos maculados por grande parte da mídia e da sociedade se nós temos grande importância dentro do Estado? Qual é a tua leitura disso? O que eu vejo é o seguinte, Caio, nessa perspectiva. Indiscutivelmente, pelo artigo 133 da Constituição, o advogado é absolutamente essencial para a justiça. E o artigo 3º da Constituição estabelece que um dos pilares da nossa sociedade, do Estado Democrático de Direito, é a justiça. Consequentemente, o advogado compõe este pilar. O advogado compõe este pilar. O que acontece, Caio? Isso é um problema extremamente complexo. Extremamente complexo. Nós temos advogados com A maiúsculo e temos advogados com A minúsculo. O advogado, para exercer esse mistério que a Constituição lhe confere, ele deveria estar à altura. À altura. O que eu quero dizer com isso? Caio, vamos fazer uma metáfora. Vamos pegar um paralelo. Na década de 40, na década de 50, um advogado gozava de alto prestígio na sociedade. Basta tu pegar todas as figuras proeminentes da década de 20, de 30, todos, quase sem nenhuma exceção, raríssimas exceções, todos eram advogados. Todos eram advogados. E o advogado daquela época, Caio, ele tinha um grau de cultura muito grande. Um advogado da década de 30, Caio, falava 3, 4 idiomas. Um advogado da década de 30 conhecia o latim, conhecia o grego, conhecia o francês, porque eram línguas obrigatórias do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o advogado tinha uma qualidade, porque o advogado lia textos em francês, o advogado discutia esses temas. O que aconteceu que eu vejo, Caio? Houve um empobrecimento cultural dos advogados. Os advogados hoje se amplificaram e, em muitas situações, de uma maneira incapaz de se regular. Porque tu sabe que nós temos instituições muito sérias e nós temos instituições que as pessoas vão de ônibus para estudar num cinema e saem lá como advogado pagando R$100 por mês.
Nada contra. Mas a formação que tu precisa é diferente. A formação que tu precisa é diferente. Consequentemente, Caio, o que eu digo é o seguinte, nós temos uma dinamite na sociedade, que é uma trilogia. Tu imagina, por exemplo, um advogado. Hoje nós temos uma sociedade, um advogado que tenha um alto grau de necessidade de consumo, tá? Que ele tenha uma escassez econômica, que ele não tenha dinheiro, e que ele tenha um baixo valor ético. O que tu acha que estes 3 requisitos de uma pessoa vão gerar? Vão gerar problemas no Tribunal de Ética. Vão gerar problemas no Tribunal de Ética. Claro, o que acontece? Com mais de 1.000 universidades, é óbvio que algumas vão ser melhor que as outras. Nos Estados Unidos, cara, são 122 faculdades de direito, todos os Estados Unidos. Nós temos aqui quase 1.100.000 faculdades de direito no Brasil. Pode? Então, claro, o que acontece? Nós temos 1.700.000 advogados. É óbvio, Caio, que se diz que não há espaço para todo mundo. Não há espaço para todo mundo. Eu costumo dizer para os alunos, Caio, não há espaço para todo mundo porque as pessoas se preocupam mais com o título do que com o conhecimento. Porque se tu te preocupasse com o teu conhecimento, tu consegue tranquilamente uma boa colocação no mercado. É difícil? É. Mas qual é a profissão que não é difícil, cara? Qual é a profissão que não é difícil? O que eu vejo hoje é que os advogados hoje, porque são em maior quantidade dentro do aspecto jurídico, eles estão absorvendo muito facilmente os valores da sociedade, Caio. Hoje a sociedade brasileira como um todo, infelizmente, Caio, ela sofre, padece de um baixo grau de eticidade. Um baixo grau de eticidade na sociedade brasileira. E isso é um problema, Caio. Isso é um problema. E isto acumula na nossa profissão. Não é da tua época, Caio, mas antigamente não se fazia tanto contrato, era fio de bigode, como se dizia. As pessoas acreditavam no ser humano, porque as pessoas tinham um valor ético. Se uma pessoa dizia o seguinte, Caio, eu 8 horas estou lá, eu 8 horas eu estou lá. Se eu comprei, eu vou te pagar. Não precisa mais nada, eu estou garantindo. Isto hoje é piada. Porque a sociedade ela está com um grau ético muito baixo. E não me interessa discutir política. Não tem sentido nenhum para mim discutir política agora. Mas nós temos um senso ético, como sociedade, muito, muito baixo. Muito, muito baixo. E isso se reflete em todas as profissões. Isso se reflete nos advogados. Porque o advogado que gastou para fazer uma profissão precisa sobreviver daquilo. Como ele vai sobreviver se ele tem uma necessidade, um alto grau de consumo, um conhecimento baixo e um valor ético baixo? Ele vai acabar cometendo determinadas infrações porque ele não vai considerar aquilo uma infração ética. Por que ele não considera uma infração ética? Porque ele sabe que isso na sociedade é tolerado. Esses desvios de conduta são tolerados. Consequentemente, os advogados, como são em maior quantidade, Caio, passam a ser mal vistos. Passam a ser mal vistos. E isso é um problema, porque um advogado que nós deixamos de punir, eu estou condenando a classe. Eu costumo dizer aqui na sessão do conselho é o seguinte, se este advogado nós não punirmos, vocês estão condenando a classe, vocês estão me condenando. Porque a imprensa, as pessoas em sociedade, irão me comparar com ele. Ao invés de fazer o contrário, ao invés de nós fazer com que ele seja comparado com o nosso grau ético do conselho, nós acabamos nos equiparando a ele. Porque quando colocamos ele na sociedade, quando não aplicamos as regras éticas, eu costumo dizer o seguinte, a OAB está chancelando
Eu digo, um advogado que comete um ilícito lá fora e a OAB não pune, a OAB deveria ser solidariamente responsável. Porque eu dei o aval para que ele pudesse ser contratado. Eu permiti que ele pudesse ter a inscrição e lesar alguém lá fora. Então, cara, só que são questões mais complexas. Não, excelente leitura, porque de tanto nós termos péssimos profissionais que representam uma minoria na classe, acaba fazendo tão mal à sociedade que se torna uma maioria que não existe e contamina a gente. Concordo plenamente. Exato, e aí interfere em questões, por exemplo, o advogado tem que ter porte de arma ou não? Volta e meia se pega advogado. Agora eu vi na internet esses dias, pegaram um advogado, por exemplo, com drogas, transportando droga para o cliente no presídio. Felizmente, isso é muito minoria. Mas isso acaba por nos contaminar. Porque quando tu tem que entrar no presídio, tu vai ter que passar por um sistema, né, de cuidado, que se não fosse esse tipo de advogado, nós não estaríamos necessitados de cumprir esta tarefa. Então, claro, é como sempre cai na sociedade. Infelizmente, as pessoas acabam pagando, os bons acabam pagando pelos maus. E eu tenho vários exemplos. Pega exemplo, eu costumo brincar o seguinte, Caio. Olha, bebida no estádio. O Caio gostaria de ir num jogo fantástico no Maracanã. Fantástico. Um dia que nem hoje, um calor, cara. Tu chega lá, por exemplo, ou pega um domingo à tarde com a família, você gostaria de tomar uma latinha de cerveja. Tu não pode tomar uma lata de cerveja, Caio. Sim, mas por que eu, Caio, não posso tomar uma lata de cerveja? Porque é proibido beber. Sim, mas eu tenho uma legislação que diz que até 0,8 eu posso ter. A responsabilidade é minha. Não, aqui tu não pode tomar nada. Mas vem cá, mas por que eu não posso tomar nada? Porque há algum tempo atrás, alguém veio no estádio, encheu a cara e acabou cometendo ilícito, acabou causando lesão corporal, homicídio, matou alguém. Aí eu digo, mas tudo bem. E o que eu tenho a ver com isso? Por que o Estado não pegou esta pessoa, colocou atrás das grades e permitiu que eu pudesse beber? Não. Pela incapacidade do Estado punir quem comete uma infração, ele quer trabalhar preventivo e evitar que todos cometam a mesma infração que aquele lá. Então, mas vem cá, eu gostaria de tomar. Não pode. Eu gostaria de sair para jantar e tomar uma taça de vinho com a minha esposa. Não pode. Por quê? Porque o outro tomou 1 litro de uísque com a esposa dele e atropelou e matou. Sim, então por que o Estado não pune severamente ele e me deixa tomar a minha taça? Não. O Estado me proíbe de tomar a taça e que eu não posso. Vou te dar um exemplo. Não vou dizer que é certo. Não estou dizendo que é certo. Vou te dar um exemplo como numa sociedade paralela, por exemplo, nos Estados Unidos, como funciona. Eu vi nos Estados Unidos, eu não me lembro do estado, não vou falar para não mentir, eu não me lembro do estado. Uma mãe, Caio, estava dirigindo com 2 filhos. Limite de tu pode ter no sangue de álcool. E ela ultrapassou este limite. A polícia pegou e ela foi diante do juiz. Tá? E o juiz deu uma punição para ela, 1 ano sem poder dirigir, porque ela estava colocando a vida dos filhos dela em risco. E ela não podia dirigir. Beleza? Neste ínterim, ela foi pega de novo alcoolizada. Alcoolizada. Caio, sabe qual foi a pena? Sabe qual foi a pena para ela de prisão? Perpétua. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Não quero fazer um juízo valorativo disso. Mas esse é um tipo de sociedade, Caio, que tu pode tomar o teu vinho com a tua esposa. Porque tu sabe que se tu ultrapassar, tu sabe o que vai te acontecer. É o que o Cícero dizia. O Cícero em Roma já dizia o seguinte, Caio. Quando tem uma sanção
eu coloco esta sanção numa balança, todo mundo faz isso. E se for mais proveitoso eu cometer o ilícito do que a sanção, as pessoas vão cometer o ilícito. Então, uma sociedade que sabe reprimir com qualidade obriga todo mundo a ter uma coisa chamada discernimento. Perfeito. Porque, veja bem, nesse exemplo que eu te dei, aquela mulher foi com prisão perpétua, mas, obviamente, a prisão perpétua, além de alcançar ela, mais do que alcançar ela, é uma função propedêutica, porque passa um recado para toda a sociedade. Veja numa sociedade dessa quantos homicídios no trânsito eles vão evitar. Porque eu te pergunto, numa sociedade em que tu pode tomar pena perpétua porque bebeu, eu te pergunto, Caio, tu vai beber? Não. Não. E se beber, vai ficar pianinho para não cometer crime. Mas... Então, este é o problema. A ineficiência das leis, né? A tolerância com determinadas coisas, faz com que esse desvirtuamento, Caio, interfira na nossa qualidade de advogado. É um absurdo, porque às vezes, por exemplo, tem advogados que telefonam para a SEDAP aqui, que é o órgão responsável das prerrogativas, defender os advogados e as prerrogativas do advogado, que é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, né? Tem advogado que é pego em barreira, absurdamente alcoolizado, e liga para a SEDAP dizendo, olha, vocês não podem me prender porque eu sou advogado. É o que mais ocorre, às vezes, infelizmente, nestas barreiras. Ao invés da pessoa ficar quieta e nem se identificar como advogado, para não estragar, ainda se identificam e isto gera um problema para nós, Caio. Isto gera um problema imenso para toda a classe de advogado. Por quê? Porque daí aquele policial militar que está fazendo o serviço dele, ele vai comparar instintivamente e equivocadamente que todos os advogados, ou uma grande parte dos advogados, vão agir como este infeliz, que, graças a Deus, é uma exceção muito grande. Mas isto passa para o imaginário. E este reflexo nós sentimos, cara. E este reflexo nós sentimos. Infelizmente, estamos caminhando para o final, então eu lhe farei a última pergunta e a mais polêmica. Nós vivemos um período, o Brasil inteiro, o Estado brasileiro, sempre passou por isso, mas agora parece que aumentou. Então, nós temos uma série de abusos de autoridade misturadas com práticas de delitos. Ou seja, nós temos prefeituras, governos estaduais, governo federal e os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Claro que não todas as pessoas, mas muitas, cometendo abuso de autoridade e práticas de crimes. A pergunta que eu te faço é, como que a advocacia, a OAB, os advogados podem combater os malfeitores do sistema? Se limita a impetrar habeas corpus, mandado de segurança, ações populares, pedido de impeachment, ou a gente pode fazer algo além disso? Excelente pergunta, cara. O que acontece, por exemplo, nestas situações, isto é uma das características tristes do Estado brasileiro, Caio. Em que sentido? No Estado brasileiro, os agentes públicos, vamos chamar gênero, os agentes públicos no Brasil são, mas se consideram muito mais do que aquilo que formalmente eles são como autoridade. Como autoridade. No Brasil é um daqueles poucos países onde, por exemplo, um provimento da Receita Federal vale mais que a Constituição Federal. Tá? Então, o que acontece? Combater isto, cara, combater isto não é tarefa fácil, como tu bem disseste, não é tarefa fácil. Combater isto não é para um Caio, para um Darcy, para um Pedro, para um João. Combater isso existem várias frentes.
Primeiro, existe uma frente educativa. Temos que criar eventos em parceria com o executivo, com o judiciário, com o legislativo, para começar a educar as pessoas, para começar a mostrar o sentido da lei. Porque as pessoas, às vezes, não conhecem, desprezam. No Brasil, tem aquela triste frase que diz o seguinte, ó, a lei foi feita para ser rasgada. Tá? Então, as pessoas não cumprem a lei. Infelizmente, a nossa lei, o nosso estatuto e as nossas prerrogativas, muitas vezes são violadas. Muitas vezes são violadas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos absolutamente atentos. Tanto que o nosso ex-presidente seccional, o Ricardo Breyer, assumiu agora, né? O presidente Simonetti nomeou o Ricardo Breyer como presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Nós sempre no Rio Grande do Sul tivemos um forte trabalho nas prerrogativas. Para atacar este problema maior, Caio, isto é um problema que tem que ser atacado institucionalmente. Eu não posso, Darcy, tu não pode, Caio, bater de frente com o juiz, bater de frente com o presidente do tribunal, bater de frente com o deputado estadual, com o prefeito. Eu não posso bater de frente. Porque o advogado vive naquela comarca. Ele se relaciona com aquelas pessoas. Isto é um problema institucional. Quando não permite que um advogado possa fazer tal situação, isto tem que ser levado à Ordem dos Advogados do Brasil. Isto tem que ser levado à OAB. Porque existe um instituto que se chama desagravo público. E que nós temos que utilizá-lo não para situações individuais, mas naquelas situações em que as nossas prerrogativas, ou seja, é um direito que não pertence ao Darcy, nem ao Caio, nem ao João, nem ao direito que nos assiste. Cada vez que este direito for violado através do advogado Caio, o advogado Darcy é alcançado. Por isto é um problema institucional. Por isto a OAB tem que estar atenta. Por isto a OAB da cidade, de cada cidade, cada subseção deve estar atento com o seu presidente. Cada estado deve estar atenta com a sua seccional. E, principalmente, o Conselho Federal da OAB tem que estar atento a essas questões nacionais, estaduais e regionais, que não diferem muito, cara. O advogado que tem dificuldade para entrar numa repartição pública, para defender o seu cliente aqui, ou na delegacia de polícia aqui, pode ter certeza que não é só nesta cidade. Isso é um problema generalizado. E é por isso que nós, advogados, estamos brigando. E agora as prerrogativas são... violar uma prerrogativa agora é crime. É crime. E isto tem que ser cumprido. Isto tem que ser cumprido, Caio. Isto tem que ser cumprido. Isto é um trabalho institucional, porque o peso da Ordem dos Advogados do Brasil é imenso. Se nós olharmos no Rio Grande do Sul, por exemplo, a OAB quase todo ano ganha como uma das instituições mais reconhecidas do estado do Rio Grande do Sul, né? E de maior confiabilidade pela sociedade, Caio. Então, nós temos um papel institucional muito grande, porque, veja bem, proteger uma prerrogativa do Darcy não é proteger o Darcy advogado, é proteger aquele que está na defesa da sociedade. É proteger, em última análise, o próprio cidadão. É blindar para que o cidadão possa ter a sua voz ativa na sociedade. Porque o advogado é a voz ativa do cidadão na sociedade. Inviabilizar o advogado do seu exercício profissional é diminuir a ideia de cidadania da Constituição Federal, é não dar voz ao povo.
é não aplicar o preâmbulo da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo. Então, quando eu calo um advogado, eu estou calando o povo. Porque a garantia de um advogado não é uma garantia para mim, Darcy, nem para ti, Caio. É uma garantia para o meu cliente. É uma garantia para a sociedade. Por isso, a proteção do advogado não é a proteção do bacharel, Darcy, do Caio. É a proteção do povo, é a proteção da cidadania. E cada vilipêndio nesta situação é uma afronta à própria Constituição Federal. Porque quando eu estou falando como advogado, eu não estou falando por mim. Eu estou falando como um cidadão. Eu simplesmente, como o cidadão me possui, e eu sou a voz do cidadão, porque eu tenho a qualidade técnica, o ius postulante, que, segundo Calamandrei, é o poder de agir e de falar em juízo em nome e no interesse de outrem, mas eu sou o outrem. Eu não tenho desejo no processo. Eu, Darcy, advogado, não tenho desejo. Eu represento o meu cliente. Eu pratico o ato em nome dele. Então, quando eles me limitam determinados direitos e garantias fundamentais da minha profissão, do meu exercício, eu estou reduzindo o cidadão. Eu estou diminuindo o papel da cidadania. Eu estou jogando para debaixo do tapete a ideia de Estado democrático de direito. Por isso é tão importante e uma visão institucionalizada do problema, Caio. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final e eu darei 1 minuto para o nosso convidado se despedir dos nossos telespectadores. Caio, eu quero aqui mais uma vez reiterar o que eu já disse no início. Quero agradecer gentilmente o teu convite para poder passar algumas questões que eu considero essencial para os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes, Caio, tá? Mais do que ouvintes, são cidadãos. São pessoas preocupadas com a sua função na sociedade. Então, eu espero, com essas breves palavras, essa breve ação, Caio, ter mostrado a importância do advogado na valorização da cidadania, na defesa do povo. Certo? Muito obrigado a todos, me coloco à disposição e foi um imenso prazer, Caio. Muito obrigado, meu amigo. O doutor Darcy Ribeiro voltará nas próximas lives para falar de grandes assuntos. Foi uma entrevista fantástica, explicou muito bem, uma didática perfeita, maravilhosa, gratidão. E também quero agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. Agradecer a Cris Lantini, assessora técnica, agradecer a Cris de Pascoal, presente no nosso canal. Tenham todos uma excelente noite. Gratidão.